O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Carol, você sabia que maio é o mês de aniversário da Pet Love? Olha, pior que eu não sabia, mas eu amei, porque Pet Love deve ser do signo de Touro. Não sei se é Gêmeos, né, que são os 2 signos desse mês. Por quê? Porque tudo que envolve conforto, cuidado, rotina, garantir o melhor pros filhos, pros pets, né, nesse caso, mas é muita energia taurina, Não, assim, nada a esse ver. conforto. Nada a ver. Não? A Pet Love, ela é geminiana, certeza, tá? Por quê? Porque tem o Clube Pet Love, tem o plano de saúde, tem toda uma versatilidade. Fato. Além de um poder de comunicação altíssimo. Gente, claramente, Mabê de Gêmeos está aqui defendendo seu signo. Ai, sim. E eu amo que no aniversário eles fizeram uma ação que realmente ajuda os tutores. Sim, gente, quem contratar o plano de saúde Pet Love durante o mês de maio ganha condições especiais usando o cupom Modus Operandi 75. Você ganha 75% de desconto na primeira mensalidade do plano de saúde. Você que sempre quis ter o plano e tava enrolando, ó, agora é a hora. Gente, é agora, tá? O plano não é só para emergência, não. Tem uma rede credenciada enorme, com mais de 8.000 clínicas, hospitais, laboratórios pelo Brasil. Então dá para acompanhar consulta, vacina, check-up, exames de rotina, tudo isso. Então fica aí a dica taurina ou geminiana do dia. Aproveitar uma oportunidade boa para cuidar de quem você ama. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Antes de completar 20 anos, Bianca Consoli já tinha traçado um plano completo para o seu futuro. Enquanto isso, a sua irmã mais velha se envolveu com um homem misterioso e de temperamento agressivo. E quando ele conheceu sua cunhada, desenvolveu uma fixação doentia. Diana Consoli morava no bairro Parque São Rafael, que é ali no extremo da ZL, em São Paulo, né, quase na divisa com a ABC Paulista. Fica perto das cidades de Mauá e Santo André. Em 2008, ela tinha 24 anos, trabalhava como cabeleireira e era casada com um homem chamado Wilson, com quem tinha 2 filhos pequenos. O Wilson tinha problemas de dependência química e ele ficou um período internado numa clínica para tratar essa questão. A relação entre os dois já estava bem desgastada e a Diana tinha decidido se separar. Mesmo assim, ela visitava a clínica com bastante frequência, até para checar como ele estava evoluindo, né, no tratamento e também para levar os filhos para verem o pai. Numa dessas visitas, ela conheceu um funcionário que ficava lá de papinho pra cima dela toda vez que ela ia lá. Esse homem era um dos diretores da clínica e também atuava como pastor evangélico. O nome dele era Sandro Dotta, que na época tinha 37 anos de idade, ou seja, 13 anos mais velho que a Diana. A mãe do Wilson, ex-sogra dela, que também visitava o local aos domingos junto com a Diana, percebeu esse interesse do Sandro na nora, né, e ficou ali meio assim, né? Mas naquele primeiro momento a Diana não dava bola para esse cara, né? Tanto que assim que o Wilson saiu da clínica, eles voltaram a ficar juntos. Mas o Sandro não deixava a Diana em paz. Ele aproveitou que ele tinha conseguido o contato dela e ele ficava ligando, prometendo que era o único homem que ia fazer ela feliz, até porque o relacionamento com o marido, né, tava bem conturbado. E a Diana tava meio balançada. Ela acabou se separando novamente do Wilson e dessa vez ela decidiu começar a namorar com o Sandro. Então o Wilson voltou a morar com a mãe e ele sofreu bastante com essa segunda separação. E aí a Diana ficou comovida com a situação e ela mudou de ideia mais uma vez. Ela se afastou do Sandro e resolveu dar mais uma chance para o casamento dela com o Wilson. Mas o Sandro não saía do pé dela e continuou falando para eles ficarem juntos, não sei o que lá. E de tanto ele bater nessa tecla, gente, ela acabou sendo meio convencida e deixou o Wilson pela 3ª vez. E dá pra notar que o Sandro já é um cara assim, né, que não aceita tomar um não. E a gente sabe que isso é muito um sinal de alerta quando alguém assim passa pelo nosso caminho. Às vezes a gente não percebe de cara, mas só dessa insistência, assim, Sim. já é algo muito pesado, né? É, gente, insistência não é amor. Não, você já falou que não, que tá casado Exato. com outro cara, tá indo lá visitar o seu marido, ex-marido, mas, né, tem uma relação ali, o cara insistindo, né? Aí, uma semana depois dessa 3ª separação, os problemas do Wilson, infelizmente, se aprofundaram ainda mais e ele acabou tomando uma atitude extrema. Ele tirou a própria vida.
E aí, o Sandro e a Dayana passaram a morar juntos de vez. Só que não demorou muito pra ela se dar conta que nada do que ele dizia era verdade. Ele falava aquelas coisas só quando ele estava ali tentando conquistá-la. Ele não era diretor daquela clínica de reabilitação, muito menos pastor evangélico. Na verdade, ele também tinha ficha criminal por conta de uma acusação de furto e ele também tinha um histórico de dependência química. Ele era um sujeito que vivia fazendo bicos de motoboy para trabalhar e ele passava a maior parte do tempo desempregado. E por conta disso, era a Dayana que pagava as contas em casa e estava ali sustentando o cara. Enquanto isso, ele vivia dando em cima de outras mulheres do bairro ali onde eles moravam, sabe? Na maior cara de pau. E quem mais sofria com esse assédio do Sandro era justamente a irmã mais nova da Dayana, a Bianca. Em 2008, a Bianca só tinha 16 anos. E aí, nos anos seguintes, ela estava saindo da adolescência, né? Tava se tornando uma mulher adulta e tal. Todo mundo que conhecia a Bianca descrevia ela como uma jovem muito dedicada, muito focada ali nos objetivos dela. Assim que ela terminou o colégio, ela começou uma faculdade de administração. Mas seu sonho mesmo era estudar design de interiores, que era um curso mais caro. E para conseguir ter o dinheiro, ela tinha o plano de passar num concurso público e ter uma estabilidade financeira. Então, ali em 2011, aos 19 anos, ela tinha terminado um namoro de 5 anos com um rapaz que ela até chegou a morar junto. E aí ela voltou para morar na casa da mãe de volta, né, que agora era a mãe e o padrasto lá. E na maior parte do tempo, ela estudava, mandava currículos ali, tentando arrumar um emprego. E a Bianca ficava muito perto da Dayana morando ali, né? Porque elas moravam a menos de 200 metros de distância. Então, a Bianca aproveitava que a Dayana era cabeleireira e ia lá, né? Pra irmã cuidar do cabelo dela, cortar, né? Ajeitar o look. Mas, consequentemente, com essa proximidade, o Sandro, né, passou a rondá-la de uma forma ainda mais intensa. Ele não perdia a chance de fazer comentários de cunho sexual, principalmente quando a Dayana não estava vendo. E esses comentários, por si só, já eram um assédio, né? Então ele ficava chamando a Bianca de gostosa, ficava cantando aquela música Ai, Se Eu Te Pego, pra provocar ela. Chegava até a passar a mão no cabelo dela. E assim, gente, nojento, né? O cara muito mais velho, tipo, tá com o cunhado dela, tipo assim, nojento. E aquilo, obviamente, incomodava muito a Bianca, mas ela não comentava nada com a família, porque ela não queria causar nenhum desconforto com a irmã. Então a Dayana, ela não fazia ideia de que aquilo estava acontecendo. E além de tudo, a menina estava intimidada, né, gente? Ela era muito novinha, ela não tinha nem 20 anos, ela era menor fisicamente também, o cara era bem maior, sabe? Óbvio, tudo isso... Ela era uma vítima, como a gente tá falando aqui, né? Tava sendo assediada e além de passar por todo esse tipo de desconforto, ela ainda não se sentia confortável pra falar com a família, porque é muito difícil. Não, e vai que sua irmã não acredita, né? Eu você acho não que você tá sabe o que dando vai em acontecer. cima, sabe? Ou então, tipo, você não quer magoar a tua irmã, sabe? Poxa, Isso é seu muito marido tá comum, dando viu? em cima de mim. De alguém que tá sendo, né, assediada por algum homem, uma amiga. Sim, Fala, e não meu, quer seu marido contar. tá dando em cima de mim e a mulher não acredita. Sim, e aí acaba a amizade. Exatamente. É bem comum. O cara manipula, né? Exato. Fala, ela que deu em cima de mim antes. Porque claramente esse tipo de homem é manipulador, né? Uhum. Aí, uma amiga foi visitar a Bianca e acabou conhecendo o Sandro, que tava ali, né, passeando na casa dela ali, pesando. Aí, quando o Sandro viu as duas juntas, perguntou pra Bianca bem assim, gente: quem é essa sua amiga aí gostosa? Sim, na cara dura. A amiga ficou assim, chocada, achou um absurdo e comentou com a Bianca. E ela explicou que o cunhado era assim mesmo e acabou contando o que ele estava fazendo com ela, né, que estava assediando ela. E a amiga ficou muito preocupada e aconselhou a Bianca a falar para a família. Mas a Bianca falava que não queria causar nenhum climão com a irmã, né, não queria essa treta. Pra vocês verem, né? Tipo, o cara causa um negócio na família Vira e aí... um problema pra ela. vira um problema que nem existia, né? Até que um dia a Bianca voltou da casa da Dayana e do Sandro. Ela tinha ido pintar o cabelo com a irmã. Só que ela voltou de lá muito puta, né? Dizendo que não voltaria mais lá e chamando ele de nojento. Aí a mãe da Bianca e da Dayana, né, a dona Marta, ficou muito assustada. Ela perguntou pra filha o que tinha acontecido. E daí ela contou que o Sandro ficava falando mal dela, da dona Marta, que ficava tentando convencer a família que a casa onde a Bianca e a mãe moravam era muito grande, que ele e a Dayana podiam construir um espaço para eles no fundo da casa, né, para eles não precisarem mais pagar aluguel. E essa ideia deixou a Bianca transtornada. E com motivos, né, gente? Porque
Se ela já tava com medo de contar tudo, imagina, né, saber que ele ia estar morando tão perto, assim, tão próximo dela. Só que como ela tinha esse medo de falar a verdade, a dona Marta não entendeu, né? Ela não teve a dimensão real do que estava acontecendo ali. Então ela não entendia de onde vinha a raiva dela, assim, tipo... Ela não contou tudo, né? Ela não conseguia compreender porque a menina tava com tanta raiva do cunhado, né? E aí, depois de uns dias que a Bianca tinha dado um perdido no Sandro, que continuava, né, enchendo o saco dela, a máquina de lavar da casa dele e da Dayana quebrou. Então, o casal pediu a chave de um dos portões do fundo da casa da dona Marta para poder usar a máquina dela. E esse fundo da casa era dividido com a Maria, que era irmã da Marta, né? Então, a dona Maria era a tia da Bianca e da Dayana. E naquela época, a avó das meninas também estava morando lá com a Maria. Então, a mãe da Maria e da Marta estava morando lá também. E é justamente essa avó que estava com a chave do portão dos fundos, que a Dayana queria, né, pra ela e o Sandro poderem lavar roupa e tal. Só que a avó não quis emprestar a chave de jeito nenhum. Inclusive, a avó falou o seguinte pra filha dela, a Marta. Falou assim, se você der essa chave pro Sandro, você vai chorar lágrimas de sangue. A dona Marta se compadeceu da situação da filha mais velha, porque ela estava ali sem conseguir lavar roupa e tal, e conseguiu convencer a mãe dela a emprestar a chave para o Sandro. E aí foi alguns dias lá deles usando, né, a máquina até eles arrumarem a deles. Aí eles devolveram a chave e seguiu a vida. E aí no dia 13 de setembro de 2011, uma terça-feira comum, a Bianca estava sozinha em casa e estava se preparando ali para ir para academia. De repente, ela foi surpreendida no próprio quarto pelo Sandro, que entrou lá sem avisar. Ele tinha ligado uma das TVs da casa no volume máximo para ninguém na rua, ali na região, ouvir o que estava prestes a acontecer. A Bianca foi atacada, tentou escapar, lutaram, eles tiveram uma briga ali, uma luta corporal. Chegaram a cair pela escada que ia do quarto dela até a sala de casa, lá embaixo. O Sandro tinha o dobro do tamanho da Bianca e por isso era muito difícil ela conseguir fugir. Ele a estuprou, depois a esganou. Ele deixou o corpo no chão da sala e saiu pela porta. A Bianca então faleceu dessa forma brutal aos 19 anos. Nessa época, a Bianca namorava um cara chamado Bruno. E ele estranhou que ela tinha parado de responder suas mensagens do nada, assim, naquele dia. Ele tentou ligar para ela, ninguém atendia. E depois de um tempo, começou a cair direto na caixa postal. A mãe também estava tentando falar com a Bianca, não estava conseguindo, mas estava achando que a filha tinha ido para a faculdade. No final daquela tarde, a dona Marta ia chegando em casa quando ela percebeu um clima muito estranho no ar. Ainda na rua, ela ouviu o barulho da TV e viu a porta da cozinha meio aberta. Ela sabia que deixar a casa daquele jeito e sair, né, não era algo que a Bianca faria. Então ela começou a procurar desesperadamente as chaves da casa na sua bolsa, mas ela não encontrava. Então ela pediu para o Danilo, o neto dela de 10 anos, que também morava por ali, pular o muro e abrir o portão por dentro. Quando o menino abriu o portão, a dona Marta entrou correndo e ao chegar na sala ela se deparou com aquela cena, né, gente? O corpo da própria filha estendido no chão. Naquele primeiro momento, ela não achou que ela estava morta, né? Ela pensou... Acho que é muito difícil você pensar isso do nada. Você pensa... Sim. Acho que ela desmaiou, bateu a cabeça, aconteceu algum acidente, escorregou, né? Então ela se ajoelhou ali e ficou tentando chamar ela, né? Reanimá-la. E ela não reparou que a sala estava com os móveis, os objetos, tudo revirado, né? Sinais de que tinha acontecido uma briga ali. E também tinham tufos de cabelo espalhados pela sala e pela escada. Ao ver que a filha não acordava, ela foi até o vizinho pedir ajuda para fazer uma massagem cardíaca, para chamar ajuda, né? E aí esse vizinho começou a fazer a massagem e encontrou um saco plástico enfiado dentro da boca da Bianca. Os bombeiros foram chamados e também tentaram ajudar, mas não tinha mais nada para fazer. Naquela altura, já mais à noite, a Dayana foi até a casa da Bianca com o Sandro. E por incrível que pareça, gente, o Sandro chegou a dar uma entrevista para a equipe da TV Record, que fazia uma reportagem ali no local. Na frente da câmera, ele pediu ajuda para encontrar o responsável pelo assassinato da cunhada. E ainda disse que, infelizmente, foi uma brutalidade o que fizeram com ela. A autópsia revelou que a Bianca tinha sido estuprada e morta por asfixia mecânica.
Seu pescoço estava com várias marcas de ferimentos e havia sinais de violência sexual também na região do quadril. Assim que as investigações começaram, toda a família foi ouvida e a polícia logo elaborou uma lista com 5 suspeitos, deduzindo que o crime tinha sido cometido por alguém que a conhecia, porque não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa. As autoridades tinham a sensação que esse assassinato poderia ser por ciúmes ou alguma coisa assim, né, ali passional, assim. Então eles fizeram uma lista dos homens que eram mais próximos da Bianca. Entre eles estava o Bruno, o então namorado dela, o André, que é aquele ex-namorado que ela tinha terminado, morado junto, né, um relacionamento de 5 anos, e nessa lista também estava o Sandro. Além deles, a polícia também cogitou a possibilidade até mesmo do crime ter sido cometido pela Ana Carolina, a nova namorada desse André. Mas não demorou muito para todos esses suspeitos levarem álibis, né, para provar que onde eles estavam ali no dia da morte da Bianca. Quase todos. O Sandro, na época, ele trabalhava como motoboy e ele ficava mudando a versão de onde ele estava no dia. Isso acabou acendendo um alerta gigante ali para os investigadores. A polícia rastreou o sinal do celular do Sandro no dia do crime e viu que ele tinha feito uma ligação de dentro da casa da Bianca no início da tarde, no período ali que o assassinato tinha ocorrido. Além disso, ele tinha uns arranhões pelo corpo. Só que o Sandro disse que ele tinha se machucado quando ele estava ali ajudando na obra de uma das casas do bairro. Só que ele esqueceu de combinar essa versão com o mestre de obras, que contou para a polícia que ele não tinha passado ali coisa nenhuma. E aí a avó da Bianca disse que tinha visto o Sandro saindo da casa da Bianca naquele dia. Para complementar, todos os outros suspeitos estavam colaborando muito com a investigação, inclusive fornecendo material para testes de DNA, já que a polícia encontrou vestígios de pele nas unhas da Bianca, indicando que ela tinha lutado com o agressor. Adivinha quem era o único que se recusava a passar pelo teste? Pois é, o Sandro. Mesmo assim, ele jurava de pé junto que não tinha feito nada e jurava de forma tão forte que até a esposa, né, irmã da vítima, a Diana, ela acreditava nele. E a verdade é que a Diana estava tão certa que ele não era o culpado que ela mesma entregou algumas roupas dele para a polícia. Ela queria ver, né, tipo, se os responsáveis pelo caso desistiam dele para ir atrás do verdadeiro responsável logo, né? E entre as roupas que a Diana entregou, estava justamente a calça jeans que ele tinha usado no dia do crime. E essa calça jeans tinha pequenas marcas de sangue na parte interna. A polícia cruzou o DNA desse sangue com o DNA encontrado sob as unhas da Bianca e bateu. Então, no dia 11 de dezembro de 2011, quase 3 meses depois do crime, o Sandro Dota foi preso preventivamente, para não dar tempo de fugir antes de ser julgado. O julgamento do Sandro começou no dia 23 de julho de 2013, quase 2 anos depois do crime. Ele foi acusado de estupro e homicídio triplamente qualificado, pela crueldade, por motivo fútil e por ter dificultado a investigação. 2 dias antes do julgamento começar, o programa Domingo Espetacular, da TV Record, exibiu uma entrevista exclusiva com o Sandro, que estava detido no presídio do Tremembé. Era a primeira vez que ele falava com a imprensa desde que foi preso. E na entrevista, ele disse que ele era um homem do bem, negou de novo que ele tinha sido o autor do crime e foi além. Falou que o exame de DNA que colocava a culpa nele foi adulterado. Ele também disse que a calça que a Diana tinha entregado para a polícia não era a mesma que ele estava usando no dia do crime, algo que ele voltaria a alegar no tribunal. No julgamento, a primeira testemunha a ser ouvida foi a dona Marta. Ela contou que foi só depois da morte da filha que ela soube de todos os assédios que o genro cometia, não só com a Bianca, mas com as outras mulheres no bairro também. Naquela altura, nem ela nem a Diana acreditavam mais na inocência do Sandro, principalmente após o teste de DNA. A Diana também deu seu depoimento no tribunal e disse que o Sandro sempre foi uma pessoa possessiva e que não gostava de ser contrariada. O acusado via que as coisas não estavam assim muito favoráveis para o seu lado. E aí, no segundo dia de julgamento, quando chegou a vez do Sandro depor, ele disse que estava com a pressão baixa e pediu para falar apenas na manhã seguinte. A juíza acatou o pedido. A família da Bianca saiu do tribunal indignada naquela noite. Para eles, tudo aquilo era um teatro. E aí, no dia seguinte, para surpresa geral, teve barraco. O Sandro simplesmente começou a brigar com o próprio advogado de defesa e pediu a destituição dele na frente de todo mundo.
O advogado bateu boca com o ex-cliente, chamou o Sandro de moleque e disse que ele também não queria mais participar daquilo. Com tudo isso, a juíza foi obrigada a cancelar tudo, como manda a lei em situações como essa, e marcar um novo julgamento, começando tudo do zero. A nova data estava marcada para setembro, dali a quase 2 meses. A imprensa e a família da Bianca disseram que isso provavelmente era uma estratégia do Sandro para ganhar tempo e planejar melhor sua defesa. Ele negou isso. Mas a gente sabe, vários episódios aqui as Sim. pessoas fazem isso, Então, entre o primeiro e o segundo julgamento, aconteceu uma reviravolta. No dia 2 de agosto de 2013, o Sandro, ainda detido numas celas lá do Tremembé, escreveu uma carta confessando ser o autor do crime. Pois é, a gente não tinha passado nenhum mês direito da entrevista que ele jurava inocência lá para o público da Record, e ele mudou totalmente. No texto, ele escreveu com essas palavras: "Declaro que matei Bianca Consoli, na época minha cunhada, em uma briga em sua residência." Essa carta foi escrita por orientação dos novos advogados, que achavam que a confissão seria uma estratégia para tentar reduzir a pena. Apesar de admitir a parte do assassinato, ele ainda negava a parte do estupro, embora a autópsia da Bianca tenha indicado que ela foi sim violentada sexualmente. Então ela tinha sido estuprada por outra pessoa e daí você chegou e matou ela do nada. Enfim, ao saber disso, a equipe do Domingo Espetacular correu para a cadeia e fez uma nova entrevista com o Sandro. Nessa segunda entrevista, ele tá com uma postura totalmente diferente, de cabeça baixa, se dizendo arrependido do crime, de ter mentido por quase 2 anos, que a Bianca sempre tratava ele mal, chamava ele de pobre, humilhava ele na frente da irmã, que ele tinha raiva da Bianca, que considerava ela uma menina arrogante. E ainda nessa entrevista, ele disse que a gota d'água foi uma vez que o enteado dele, o filho do primeiro casamento da Dayana, teria sido espancado pela Bianca, a ponto de ficar com o corpo e o rosto todo marcado. Foi esse motivo que o Sandro dizia que foi para a casa dela no dia do crime, para tirar satisfação. Ele ainda falou que foi a Bianca que partiu para cima dele e que ele apenas se defendeu. Ouvida pela reportagem, a Dayana negou essa versão. Ela disse que o filho nunca sofreu nenhum tipo de agressão pela irmã. O segundo julgamento do Sandro começou no dia 16 de setembro de 2013. A dona Marta e a Dayana foram novamente as primeiras a serem ouvidas. A Dayana voltou a dizer que o ex-marido era um homem possessivo, que só não tinha se separado dele antes porque tinha medo da reação, e acrescentou ainda que ele chegou a ameaçá-la de morte caso fosse acusado do crime. Além disso, nesse novo depoimento, ela falou que o Sandro abusava dos filhos dela, que ele ficava olhando as 2 crianças no banho e depois entrava no quarto para passar a mão nelas. Naquele mesmo dia do julgamento, o Sandro também foi ouvido e repetiu o que disse na carta e na última entrevista, negando o estupro, mas admitindo o assassinato. E o argumento do advogado de defesa para negar o estupro era o fato da Bianca ter sido encontrada com a roupa intacta e arrumada. E para explicar os ferimentos e os hematomas que ela apresentava no quadril, ele usava a tese de que tinha acontecido na briga, quando a Bianca teria caído da escada. O veredito saiu logo no segundo dia, e por unanimidade, o júri considerou o Sandro culpado de todas as acusações. A pena foi estipulada inicialmente em 31 anos de regime fechado. Em 2014, os advogados do Sandro entraram com recurso, pedindo anulação do júri, exclusão da acusação de estupro e redução da pena. O Tribunal de Justiça manteve o júri e a condenação por estupro, mas reduziu a pena para 24 anos. E em 2017, a pena foi reduzida mais uma vez para 21 anos e 4 meses. O Sandro Dota continua cumprindo sua pena. Em 2020, uma funcionária do presídio do Tremembé registrou uma queixa contra ele por importunação sexual. Ele estava dentro do banheiro feminino quando foi visto por ela. Também em 2020, a dona Marta, junto com outros familiares de pessoas assassinadas em casos de repercussão na mídia, ela fundou o grupo de apoio União de Vítimas, que ajuda pais e mães em situações parecidas. A Dayana continua trabalhando como cabeleireira e tem um salão de beleza em Santo André. Bianca Consoli teve a vida interrompida simplesmente por dizer não ao seu cunhado. De acordo com os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2025, o Brasil registrou um total de 1.568 feminicídios, uma média de mais de 4 feminicídios por dia. É o maior número desde 2015,
ano em que os crimes contra mulheres cometidos por algum homem do seu entorno passaram a ser chamados de feminicídio. O áudio no início desse episódio é da Rafaela de Paula. Obrigada por nos apoiar.